A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar de algo que é tão importante, o ato de trabalhar. O ato de trabalhar ele é importante, segundo as Escrituras, ele aparece muito e nós precisamos aprender mais a respeito disso. Na leitura de hoje eu quero ler com vocês, segundo a Tessalonicenses, no capítulo 3, que vai dizer assim: Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Mais uma vez, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Vamos analisar esse texto? Esse texto, ele é muito direto, ele é muito fácil de entender, ele é muito simples, muito didático. Não é um texto simbólico, mas pelo contrário, um texto muito direto e reto. Isso também nos traz uma advertência que já na igreja primitiva, há 2000 anos atrás, as pessoas elas já tinham essa tendência de tentar fazer da fé uma ocasião para não trabalhar. Repito, há 2000 anos atrás já havia pessoas que tentavam fazer da fé uma ocasião para não trabalhar. Então, por isso existe esse texto do apóstolo Paulo, um texto extremamente importante, inspirado por Deus, dizendo que é uma ordem está escrito ali, e dizendo que se a pessoa não quiser trabalhar, não tem problema, só que ela tem que arcar com o resultado disso, ela tem que ser responsabilizada por isso. E de que maneira que ela é responsabilizada? Também não coma. Ou seja, a gente precisa entender que o apóstolo Paulo deu uma ordem direta que foi para essa igreja e é para nós também, para todas as épocas, que nós devemos sim valorizar. É uma ordem de Deus, é uma instrução de Deus, cabe ao homem e à mulher devem sim trabalhar. É algo honroso, é algo desejável, é algo recomendado por Deus. Vamos analisar também alguns erros bem práticos da nossa geração. Os erros práticos mais comuns são pessoas que não conseguem trabalhar porque elas pensam que precisam sempre adorar a Deus, no sentido de ter um cântico na sua boca. A gente precisa entender que nós podemos adorar a Deus e nós devemos adorar Ele também em espírito. Então, no trabalho, muitas vezes é recomendado que a gente tenha dedicação, concentração, resultado, né? Então, a gente precisa se concentrar no trabalho. Então nós mantemos a nossa comunhão com o Senhor através de uma comunhão em espírito, né? Mas nós precisamos, né, nos concentrar e nos dedicar no trabalho. Muitas pessoas também pensam que elas precisam ler e orar, e isso é uma verdade, nós precisamos orar muito, nós precisamos ler muito. Então nós temos que organizar os nossos dias, organizar o nosso tempo, né, o nosso dia, para que a gente consiga fazer todas as coisas de maneira correta, trabalhar de uma maneira que glorifique a Deus, ter uma boa leitura diária, né? E ter um excelente tempo de oração também em nome de Jesus. Então é necessário organização. Além disso, outras pessoas pensam assim, Deus tem para mim um chamado para viver do ministério. Então, como Deus me chamou para viver somente do ministério, então eu não vou trabalhar. Você precisa entender que existe um tempo para o cumprimento disso. Existe um tempo para o cumprimento disto. Então, o rei Davi, os textos de Davi para nós são um exemplo. Davi foi ungido e depois da unção, ele não foi imediatamente assumir a posição que Deus tinha para ele como rei de Israel, mas pelo contrário, ele voltou a cuidar das ovelhas de seu pai. Tanto que na ocasião de Golias, o pai de Davi, que é Jessé, enviou Davi lá para junto dos seus irmãos, levando pão, levando queijos e levando outros suprimentos para ajudar seus irmãos. Então, Davi tinha uma chamada profética, tinha algo de Deus para a vida dele que era grandioso demais, extraordinário demais. E Davi nos mostra perfeitamente como que é o tempo da espera. O tempo da espera é fazendo atividades normais, vivendo de maneira normal, né? Se preparando sim, mas vivendo de uma maneira completamente normal.
Então, enquanto não é chegado o tempo do cumprimento da promessa de Deus para sua vida, você deve trabalhar normalmente. Davi é um exemplo disso, que fez todas as suas rotinas normalmente até chegar o tempo do cumprimento da promessa. Outro erro bastante comum é a família intervém muito nas nossas vidas, né? Como é normal, é desejável, e para muitas pessoas a família intervém dizendo que você não deve trabalhar, ou porque você é muito jovem e que deve estudar mais, ou porque a pessoa mais velha, enfim, tem outros recursos e que não precisa. Então tem alguns avisos importantes. Você que é jovem, converse com a sua família, né? Converse a respeito bem dos planos e projetos de família, para que vocês possam entender e decidir juntos se realmente é chegado o tempo de trabalhar ou não. Mas sempre lembrando que a Bíblia nos recomenda a trabalhar sim, mas tenha diálogo em família. E você que tem outras formas de renda e pensa que não precisa trabalhar, muitas pessoas foram visitadas por um tempo de provação, tempo de dificuldade, tempo de escassez. Muitas pessoas não acumularam, não organizaram, não se preveniram para esse tempo, que inclusive Provérbios manda a gente, né, guardar o suprimento para um tempo de escassez, assim como as formigas fazem. Então você precisa entender que trabalhar é importante sim, ainda que você tenha outras formas de renda. É algo recomendado por Deus. E lembrar que o trabalhar é um testemunho público, nós somos testemunhas de Cristo e é uma oportunidade extraordinária de nós testemunharmos da nossa fé em Cristo Jesus. Que esses erros práticos possam te ajudar e abrir o seu entendimento em nome de Jesus. Que essa palavra possa ser extraordinária para a sua vida, que essa palavra possa te abrir o entendimento, que você possa discernir melhor e tomar melhores decisões. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Graça e paz.